Você já deve estar sabendo agora das novas mudanças do ensino médio propostas pelo atual governo. E isso está dando uma celeuma agora com vários protestos e gente reclamando e se rasgando, enfiando o pé no chão e puxando o outro para se rasgar todo. Bom, o que foi mudado? Foi mudado várias coisas, até a desobrigatoriedade de algumas disciplinas. E as pessoas estão chilicando, tendo verdadeiros ataques por causa disso. Mas o que está acontecendo com essa reforma educacional? O que está acontecendo é que tomamos mais um piau no IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós continuamos formando ignorantes. Não há outra forma de dizer isso. Os nossos alunos são ignorantes. Eles saem sem saber nada. Eles saem sem saber porra nenhuma. Não tem como você ser gentil e educado quando a catástrofe educacional está na nossa frente. Os nossos alunos não sabem nada. Eles não aprendem nada. E algo tem que ser feito. O nosso sistema educacional está muito precário e está desatualizado. E éramos para melhorar isso. Como nós vamos melhorar isso então? Fazendo uma mudança nos currículos. É óbvio, uma hora esse currículo tem que ser alterado. Claro que eu penso que deveria de ser feito de outras maneiras, mas ninguém me convidou para ser ministro da Educação. E eu não sou deputado e eu não sou presidente da República. E eu sou apenas um Zé Ruela que fica na frente de uma lousa, enfrentando vários alunos, tentando passar algum conhecimento para eles. Conhecimento esse que ninguém quer. Ninguém pediu a minha opinião de nada, seja na esfera estadual, municipal ou federal, e muito menos por parte dos alunos. A ideia então foi qual? Aumentar a carga horária, que vai passar gradualmente de 800 horas anuais para 1.400 horas. E aí nós vamos começar a ter problemas. Como nós vamos organizar essas horas? É fácil dizer que nós precisamos ter mais alunos dentro do colégio, mas também temos que lembrar que muitos desses alunos são arrimos de família. Eles têm que trabalhar para ajudar em casa, sem falar daqueles que saem para fazer outras atividades, como praticar algum esporte, ou fazer estágios, ou algum curso extracurricular como de idiomas, ou de informática, ou pré-vestibular, enfim. Muitos alunos eles têm alguma atividade fora do colégio, além de sair, voltar para casa e ficar pendurado no PlayStation na frente de sua TV de 59 polegadas. Nem todo aluno fica fazendo isso. Nem todo aluno chega em casa e vai se jogar no sofá para ver sua TV por assinatura, ver seu Netflix, ficar vendo anime, enfim. Nem todo aluno é um vagabundo, mas isso não importa. O que importa é, nós vamos prender o aluno no colégio. Ótimo, nós teremos mais disciplinas? Não. Isso começa a soar estranho então. Apenas português, matemática e inglês serão obrigatórios. Educação física, filosofia e sociologia deixaram de ser obrigatórios. As outras disciplinas como ciência da natureza e outras atividades passariam a ser de escolha dos alunos. Até soa com uma certa lógica. Você teria um núcleo bem básico e os alunos escolheriam o que gostariam de fazer. Isso é lindo. Na prática, a coisa não vai funcionar. Porque o aluno não vai querer escolher nada. Porque eu duvido que ele vai escolher química, por exemplo. Ainda mais com um currículo de química do tipo configuração eletrônica. Eu tô doido para estudar isso. Caramba, olha que energia de ionização. Caraca, maluco, eu tô doido para ver isso aqui. Não posso deixar de me matricular. Caraca, eu não sei o que é isso aqui, não faço a menor ideia do que é isso aqui, mas eu quero ver também. Isso não vai acontecer. Imagina um aluno vai estudar física com aquele monte de cálculo. Ele não sabe fazer conta. Como assim não sabe fazer conta? Ele não sabe fazer conta. O nosso IDEB mostrou o quanto nós estamos fracassando brutalmente no ensino de matemática. Enquanto nós ficarmos nesse blá 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 e não melhorarmos o ensino, o que adianta fazer esse tipo de reforma? O aluno vai escolher? Não, ele não vai. Por que ele vai escolher uma coisa que ele não faz a menor ideia do que significa? Antigamente, a lei de diretrizes e bases determinava que você tinha que ter pelo menos uma língua estrangeira. desde que fosse moderna. Latim, não, né? Nem grego, apesar que eu digo.
Ninguém ia ensinar grego, latim ou proto-indo-europeu. Poderia até ensinar como algo extensivo fora do currículo escolar. Você não é obrigado a não ensinar. Você pode ensinar, como muitos colégios religiosos fazem. Tem aula de latim, grego, etc. Mas você era obrigado a ter uma língua moderna. Normalmente era inglês, francês ou espanhol. Só que agora é totalmente inglês. Se você quiser dar aula de espanhol, vai ter que ser extra. Você terá que aprender inglês de qualquer forma. E os alunos não aprendem. Porque o currículo de inglês olha, tomando por base se fazem do jeito que fazem com química ou física, quer dizer, o conteúdo de inglês é chato. E do tipo, o que o aluno sai aprendendo? Ele sai conseguindo ler uma pequena história, um artigo de jornal? Não. Mas isso até o que podemos dizer assim, do tipo, não muito, porque eles não conseguem ler nem um jornal comum em português. O índice de analfabetismo funcional é imenso nesse país. Quando você coloca um artigo num blog como o meu e muitos deles não conseguem entender o que eu estou falando, ou muitas das vezes já teve idiota aqui sem a menor ideia do que eu falei nos vídeos, você vê que há um problema seríssimo de comunicação. Se um desgraçado não consegue entender português, se já nasceu praticamente falando nessa língua aqui, imagine outro idioma. Isso vai melhorar alguma coisa na educação? Eu acho que não. Então qual é o problema? O problema é que daqui vai ser para pior. E ainda tem outra gravidade. A grande demissão em massa e o desemprego generalizado que isso vai acontecer. Do que eu estou falando? Dos professores de filosofia e sociologia, que deixaram de ser obrigatórios. E aí ficou a dúvida. Uau! Professor de sociologia, filosofia, o que eles vão fazer da vida? Sim, porque, eu não sei se vocês sabem, mas sociologia é algo tão importante que emprega professores que a única coisa que fazem é dar aula de sociologia dizendo o quanto sociologia é importante para formar sociólogos que serão professores para dizer que sociologia é importante. E filosofia é a mesma coisa. O pessoal sai da faculdade de filosofia citando Heidegger, citando Wittgenstein e do tipo, vai morrer de fome. Ou então sai um Olavo de Carvalho aí da vida. O pessoal de humanas começou a vociferar contra o Temer por causa disso, chamando de elite golpista, querem acabar com o pensamento, porque querem acabar com o pensamento desses coxinhas neoliberais do raio que o parta, sendo que a própria Dilma, num vídeo, tinha dito que ela mesma não via sentido aula de filosofia e sociologia, e ela mesma propunha que fosse retirado disso. Porque o jovem do ensino médio, ele não pode ficar com 12 matérias, incluindo nas 12 matérias filosofia e sociologia. Não tem nada contra filosofia e sociologia, mas um currículo com 12 matérias não atrai um jovem. Tudo que essa reforma educacional que nós vemos hoje não foi ideia, não surgiu agora do nada, tirada do reto. Isso já vem sendo discutido já há bastante tempo. Isso simplesmente foi retificado agora sob a forma de medida provisória. E como toda medida provisória, ela tem efeito imediato. Só que isso foi debatido muito tempo antes. Cabe então ao Congresso retificar se essa medida provisória vai ser uma lei definitiva ou não, o que eu particularmente acredito que não passe muito, pelo menos não nessa sua forma integral. Sobre a aula de filosofia e sociologia, bom, é um problema, porque medida do tipo, uau, o aluno vai parar de questionar, vai se tornar um idiota manipulado pelas massas. Vamos ser sinceros, aula de filosofia e sociologia, se você não coloca na prova a opinião do professor, você é reprovado. Quero saber se então a filosofia está tão preocupada com pensar do tipo, não cobre uma nota. Simplesmente já para o cara parar para ficar pensando, não precisa ser avaliado. Como você vai avaliar o pensamento de uma pessoa? Tipo, quando você faz alguma pergunta sobre o ponto de vista dela, sobre determinado acontecimento ou realidade, você vai avaliar isso como? Eu me lembro que na minha aula de filosofia na faculdade, a professora pediu na prova para eu escrever, eu e os outros alunos, escrevemos um texto sobre os sofistas.
E de fato, eu sentei lá e escrevi aquele belo texto sobre sofistas, blá blá blá, e etc e tal. Ela simplesmente chegou na minha prova e disse assim: não concordo, 0. Eu tirei 0 na prova de filosofia. Aí eu cheguei para ela e disse assim: tudo bem, professora, eu não compreendi o 0. Houve alguma coisa que eu não soube explanar aqui na prova? Alguma coisa que ficou dúbia ou de entendimento complicado? Não, eu entendi o seu ponto de vista. A minha retórica utilizada aí foi destoante ou falaciosa ou com alguma informação errada? Não, seu texto está bom. A senhora me deu 0 simplesmente porque a senhora não concordou comigo? Se a ideia da filosofia é você pensar, ou como eu expor suas ideias e discuti-las e simplesmente você não concordar, você dá 0, não, então eu vou levar para o coordenador do meu curso para ele avaliar isso. Eu simplesmente não aceito esse tipo de argumento. Aí deu uma discussãozinha boa. Acabou que eu ganhei uma nota melhor e deu para passar. É estranho então você querer que eu discutir isso quando são um bando de arrogantes, metidos e prepotentes em que apenas a opinião deles é que vale. É esse o tipo de pessoa que você quer que pense? Pessoas que você apenas deve pensar que nem elas? Isso é liberdade de pensamento? Isso é filosofia na sua raiz etimológica, o amigo da sabedoria? Isso está mais para ignorantopia, a amizade, a estupidez e a ignorância. Mas essa reforma não está parando por aí. A ideia é que o aluno também que faça um ensino médio profissionalizante, o antigo segundo grau técnico, é uma ideia interessante. O único problema é que ele esbarra numa coisa chamada realidade, onde nós temos um culto à universidade. Se a pessoa não fizer uma universidade, ela não serve. Pobre tem que fazer universidade porque é um direito divino dela fazer universidade. Mas André, você fez uma universidade. Sim, eu fiz, como muitos fazem. E isso não significa nada. Se nós dessemos condições a muitos de nossos alunos de sobrevivência, conseguindo um bom emprego com o ensino médio profissionalizante, nós resolveríamos muitos problemas. E botar o aluno simplesmente dentro de uma universidade não resolve nada. Como diz o vídeo do Pirula, uma universidade serve para formar acadêmicos e fazer pesquisa. E a coisa que o Brasil não está fazendo, nós simplesmente estamos colocando pessoas dentro da universidade. Eu me lembro do caso de uma faxineira que o sonho dela era fazer uma universidade. Aí ela entrou através do Código de Cota ou ProUni, enfim, ela entrou, fez a faculdade de pedagogia. Quando ela terminou o curso, ela viu que o professor ganhava menos do que ela. Ela largou a profissão, não sequer começou a exercer a profissão de pedagoga e voltou a fazer faxina. Ou seja, ela ocupou a vaga de uma universidade, tirou a vaga de uma outra pessoa, uma pessoa que poderia dar continuidade ao trabalho, seria uma pedagoga e poderia, melhorar a educação. Enfim, não importa. O que importa é que a pessoa consumiu recursos de uma universidade pública, tirou vaga de outras pessoas e para não exercer, para voltar para a faxina. Por que ganhava mais do que um professor? Então por que ela foi para a bosta da faculdade? Num país sério, ela no mínimo teria que indenizar o Estado por causa disso, porque consumiu tempo e recursos do governo federal por causa disso. Mas não, ela realizou o sonho de ter um diploma universitário. Sério, isso não faz o menor sentido, mas criaram isso. É a forma de conduzir os anseios da população, não dando nada a eles. Há também os que estão criticando pela desobrigação da educação física no ensino médio. Por causa do país que sediou as Olimpíadas. Vamos ser honestos, meu amigo. Vamos botar a mão na consciência e entender fatos básicos. O miserável tem aula de português desde a educação infantil. Desde a pré-escola, ele começa um pouquinho, ele começa a aprender português em casa, falando com os pais. Chega no ensino médio, o cara é incapaz de escrever e falar corretamente. Trocam mais por mas.
não conseguem escrever e concatenar ideias. E eu nem vou falar da regra dos porquês, que tem hora que até eu me enrolo. Eu tenho uma desculpa que sou estrangeiro, mas não importa. Não importa, vamos deixar isso de lado. O desgraçado não consegue escrever uma redação que preste. E os Enems mostram isso. É um lixo de texto, onde o examinador tem que deixar passar várias coisas, porque se for cobrar um texto pelo menos coerente, já é um problema sério. Haja visto que nós vemos nas redes sociais hoje em dia, o lixo que o cara não consegue escrever um tweet que usa apenas 140 caracteres de forma compreensível. Parece que bateu com a cabeça no teclado e o que saiu lá deu enter e pronto, foi postado. E a educação física vai fazer o cara ter uma melhor condição física? Não vai, porque normalmente a aula de educação física se resume ao professor fazer alguma atividade lá, joga lá um futebolzinho e depois faz uma provinha lá perguntando qual é a regra do handball. Do tipo, o cara fez educação física? Não fez! O cara não consegue ter uma postura certa, não consegue sentar direito, não tem hábito de higiene, não tem nada. Se bem que isso aí não quer dizer muita coisa, que a pessoa tem mente em aula de biologia e continua com esta insânia de regra de 5 segundos. Qualquer bosta no chão, regra de 5 segundos, tira e coloca na boca, para terror de qualquer microbiologista. A escola não está ensinando. Então nós vamos reduzir a quantidade de matérias e ampliar a carga horária, e o que vamos ensinar? Você está com menos matéria e com mais carga horária, do tipo, o que o aluno vai ficar fazendo no colégio? Há alguns anos, na década de 80, no primeiro governo do Leonel Brizola, aqui no Rio de Janeiro, foi implantado o Centro Integrado de Educação Pública, também chamado de CIEPS, e acabou sendo apelidado de Brizolão. A ideia, vinda do Darcy Ribeiro, era que o Rio de Janeiro emulasse os sistemas de ensino que tinham na Europa, onde o aluno ficava o dia inteiro no colégio, e à tarde praticava esporte, tinha aulas de reforço, fazia os deveres, ficava na biblioteca. Isso não deu certo, porque se esqueceram de um detalhe básico: recursos humanos e recursos materiais. A ideia do Darcy Ribeiro é ótima, é linda, eu gostei, juro, eu gostei. Simplesmente, mas é uma ideia. Não funciona no Brasil. O que funciona na Europa não funciona no Brasil. Temos necessidades diferentes e nós temos povos diferentes. Moral da história: o aluno ficava lá o dia inteiro no colégio e não tinha nada para ele fazer, porque não tinha um colégio decente, já que aquela merda daquele projeto do Oscar Niemeyer, que é um lixo como todos os prédios dele, eram os colégios vagabundos, quentes, porque é tudo feito de concreto, sem ventilação, tudo digno do Niemeyer. Você não conseguia dar aula lá. A alta demanda fazia ter muitos alunos e poucas salas. Então uma sala era dividida no meio. Na sala que eu dava aula, eu dei aula em colégio estadual, pegaram uma sala imensa, dividiram em 2 salas e botaram 60 alunos em cada uma. Sendo que eles não dividiram a sala toda porque não tinha tijolo nem cimento para isso. Então fizeram só uma muretinha, mais ou menos dessa altura aqui. Ou seja, você dava aula daqui para cá para os seus alunos, o outro professor na outra sala dava aula virado de lá para cá, e você dava lá dando tchauzinho para outro professor. Às vezes uns zoavam os outros porque a situação era absurda, e só assim para você levar aquilo adiante. Ninguém prestava atenção em porra nenhuma. Tinham 2 aulas acontecendo ao mesmo tempo de matérias diferentes, com um total de 60 alunos de um lado, 60 do outro, numa balbúrdia do inferno, da confusão. Sem falar que o Rio de Janeiro não consegue nem pagar os seus funcionários direitos nesse estado de Pindaíba, que é esta merda de estado do estado. Os professores não recebem direito. O piso dos nossos professores é ridículo. Os nossos professores são muito mal remunerados aqui. Isso acarreta que, quando tem um concurso público, nunca preenchem as vagas, tendo que apelar para professores que não são professores, na base do contrato especial de trabalho. Pega quem aparece. E isso é muito interessante, porque é algo que vai acontecer com essa reforma também. Uma delas prevê que você não precisa ter professores, basta profissionais que apresentem notório saber. Isso é interessante e é discutível isso, porque o que seria esse notório saber? Um engenheiro poderia dar aula de matemática? Sim, poderia. Alguém já ouviu falar de Júlio César de Melo e Souza?
Ele era um professor de matemática que não era professor de matemática, ele era engenheiro. E ele é mais conhecido pela alcunha de Malbataan. Sim, o escritor Malbataan, que suas histórias se passavam no tempo da Arábia, das Mil e Uma Noites, etc. e tal, era brasileiro. E ele jamais pisou no Oriente Médio. Eu tenho até um artigo sobre ele no site do ceticismo.net, vale a pena ler, porque ele foi uma figura extremamente querida e carismática aqui no Rio de Janeiro e conhecido no Brasil. Se você não conhece, eu lamento muito por você, mas se eu fosse você, eu comprava um pouco dos livros dele, em especial O Homem que Calculava. Tem então um notório saber, então pode garantir que ele seja bom professor? Sim, mas isso também acarreta uma coisa: os cursos de pedagogia deixariam de ser necessários para dar aula. Sim, porque pedagogos, a grade de horário dele, não tem nada sobre ensino de português, matemática, não tem nada sobre ciência, história e geografia. A educação poderia, então, ser como? Colocar professores especialistas para dar aula no fundamental, mas essa reforma é só mais para o ensino médio. E aí? Mas não teríamos que ter professores com as disciplinas de didática, estudo e funcionamento de ensino dos bacharelados com licenciaturas? Olha, vou ser sincero, eu não aprendi nada lá que fosse digno de nota. Como eu disse antes, só tinha um pessoal arrogante que você tinha que dar a opinião deles nas provas, mais nada. Tipo, a gente aprende a dar aula dando aula. A gente aprende dia após dia. Os públicos são diferentes e não adianta você questionar. Pessoal que fica lá com as matérias de didática... Bom, a minha professora de didática ficava preocupada se eu colocava pingo no I ou pingo no J, e não ensinou nada. Eu esperava do tipo, como eu posso dar uma boa aula? E a única coisa que eu tive foi um exemplo. Um exemplo do que não deveria ser feito. De alguma forma aquilo serviu para algo. Do tipo, se é para dar aula assim, eu prefiro não ser professor. O que vai acontecer daqui para frente? Olha, eu não sei se vai piorar ou melhorar. Eu acho que não vai fazer diferença, porque o aluno não quer aula. Deixar todo mundo do aluno para escolher é uma estupidez atroz, porque ele não está querendo ter aula. Ele só quer lá o certificadozinho dele. Ninguém está interessado. O governo não está interessado em melhorar a educação, porque senão já teriam melhorado faz tempo. Os professores chegam num tempo que jogam tudo para cima e não posso fazer mais nada. Diretores não estão preocupados com isso, principalmente diretor de colégio particular, que estão preocupados em lucro. O diretor de colégio público está lá porque ele quer continuar como funcionário público. Ninguém quer resolver problema nenhum. A população não quer. Esse bando de manifestação idiota, vamos em prol da educação. Bom, o tempo que o cara está lá, ele não está estudando. Ele vai trabalhar como professor voluntário em alguma ONG, ou algum colégio, ou algum curso? Não, ele só está lá para reclamar, porque ele não tem porra nenhuma para fazer. Como vamos resolver esse problema? Simples. Não vamos. É triste saber isso, é triste dizer uma coisa dessa, mas a verdade tem que ser dita. Não há interesse de mudar por nenhuma das partes. Não há interesse de mudança, não há interesse de melhoria. Se os alunos quisessem realmente mudar, eles teriam sentado com o livro e estudado. Se os pais estivessem interessados, eles teriam que simplesmente usar um bom argumento para o seu filho estudar. Estude isso! E colocava para estudar, para fazer os deveres, verificar os cadernos, entrar em contato com os professores para saber o que de errado o seu aluno está fazendo por ter tirado nota baixa. Mas não, a nossa geração leite com pera, ela é certinha. O professor é o culpado. Tudo é culpa do professor. E é capaz até de botar a culpa nos professores por essa reforma educacional, que, ao meu ver, não vai passar. Se passar, não vai ser com texto integral e não fará nenhuma diferença. Bem-vindos ao desespero. Esse é André, do seu ceticismo.net. Educação é importante e informação mais ainda. Que tal você ajudar a informar mais o mundo compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais?
você não sabe quando saem novos vídeos? Assine o canal, assim você sempre será avisado, normalmente saindo vídeo todo final de semana e preferivelmente aos sábados. Obrigado por terem assistido.